Imagine esta cena. Você está no meio de uma discussão acalorada com alguém que ama. As palavras voam, os ânimos se exaltam e, de repente, você se sente perdido, como se estivesse em um campo de batalha emocional. Agora, pense em quantas vezes situações como essa já aconteceram na sua vida. Conflitos internos, relacionamentos difíceis, decisões que parecem não ter saída. É como se o mundo ao nosso redor estivesse em constante guerra e nós, no centro de tudo, tentando encontrar um pouco de paz. Mas e se eu te disser que um livro escrito há mais de 150 anos pode ser a chave para lidar com esses desafios? Estou falando de Guerra e Paz, a obra-prima de Lev Tolstói. Mais do que um clássico da literatura, esse livro é um verdadeiro manual sobre a natureza humana, repleto de lições que podem nos ajudar a navegar pelos conflitos da vida moderna. Neste vídeo, vou te mostrar como as páginas de Guerra e Paz podem te guiar para encontrar clareza e paz em meio ao caos. Vamos explorar 3 lições práticas que você pode aplicar hoje mesmo para resolver conflitos pessoais e melhorar seus relacionamentos. E acredite, essas ideias não são apenas teóricas. Elas têm o poder de transformar vidas reais, inclusive a sua. Então, se você já se sentiu sobrecarregado pelas batalhas do dia a dia, fique até o final. Porque, assim como os personagens de Tolstói, você também pode encontrar um caminho para a paz. Vamos começar? Mas antes de mergulharmos nas lições, vamos entender por que esse tema é tão relevante hoje. Afinal, o que os conflitos do século XIX têm a ver com a nossa vida no século XXI? Vivemos em um mundo que parece estar em constante turbulência. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, os casos de ansiedade e depressão aumentaram em mais de 25% nos últimos anos, especialmente após a pandemia. Relacionamentos estão se tornando mais frágeis, com taxas de divórcio e conflitos familiares em ascensão. E no meio disso tudo, muitas pessoas se sentem perdidas, sem saber como lidar com as próprias emoções ou como resolver desentendimentos com aqueles que amam. Mas por que estou falando disso? Porque, curiosamente, em meio a esse cenário caótico, houve um aumento significativo na busca por livros de autoajuda e clássicos da literatura. Durante a pandemia, por exemplo, as vendas de obras como Guerra e Paz cresceram em diversos países. Parece que, em momentos de crise, as pessoas buscam respostas na sabedoria atemporal desses livros. E não é à toa. Um estudo publicado pela Universidade de Liverpool mostrou que a leitura de clássicos literários pode aumentar a empatia e a inteligência emocional. Outra pesquisa, da Universidade de Sussex, revelou que ler por apenas 6 minutos reduz os níveis de estresse em até 68%. Ou seja, a literatura não é apenas entretenimento, é uma ferramenta poderosa para lidar com os desafios da vida. E é aqui que Guerra e Paz entra em cena. Escrito em um período de grandes conflitos históricos, o livro de Tolstói vai muito além de uma narrativa sobre guerra. Ele é um mergulho profundo na alma humana, explorando temas como amor, perda, traição e redenção. E, como veremos a seguir, essas histórias têm muito a nos ensinar sobre como lidar com nossos próprios conflitos internos e relacionamentos difíceis. Então, quais são as lições que podemos extrair dessa obra? Vamos começar com a primeira, e talvez a mais transformadora, a aceitação da impermanência da vida. Uma das maiores lições que Guerra e Paz nos oferece é a ideia de que a vida é impermanente. O personagem Pierre Bezukhov é o exemplo perfeito disso. No início da história, Pierre é um jovem ingênuo e perdido, herdando uma fortuna que não sabe como administrar. Ele se envolve em relacionamentos falhos, busca significado em filosofias vazias e, por um tempo, parece estar à deriva, sem rumo. Mas ao longo do livro, Pierre passa por transformações profundas. Ele enfrenta a guerra, a traição, a perda e até mesmo a prisão.
E é justamente nessas experiências dolorosas que ele começa a entender uma verdade fundamental. A vida é feita de altos e baixos, e a única constante é a mudança. Essa jornada de Pierre nos ensina algo poderoso. Muitas vezes resistimos às mudanças porque elas nos assustam. Queremos que tudo permaneça como está, mesmo quando a situação já não nos serve mais. Mas como Pierre descobre, a verdadeira paz só vem quando aceitamos que nada é permanente. E como podemos aplicar isso na prática? Primeiro, precisamos parar de lutar contra o fluxo natural da vida. Em vez de temer as mudanças, podemos encará-las como oportunidades de crescimento. Por exemplo, se você está passando por uma crise no trabalho ou em um relacionamento, tente ver isso como um momento de reinvenção, não de derrota. Um exemplo real disso é a história de Ana, uma mulher que perdeu o emprego durante a pandemia. No início, ela se sentiu devastada, como se sua vida tivesse desmoronado. Mas, ao ler Guerra e Paz, ela se identificou com a jornada de Pierre e decidiu encarar a situação como uma chance de recomeçar. Hoje, Ana está em uma nova carreira, mais alinhada com seus valores, e diz que aquele período difícil foi essencial para seu crescimento pessoal. Aceitar a impermanência não significa desistir de lutar pelo que importa. Significa entender que, assim como as estações do ano, tudo na vida tem um ciclo. E quando abraçamos essa ideia, encontramos uma paz interior que nenhuma circunstância externa pode abalar. Mas enquanto a impermanência nos ensina a lidar com as mudanças, outra lição de Guerra e Paz nos ajuda a entender as pessoas ao nosso redor. Porque, no fim das contas, muitos dos nossos conflitos surgem da dificuldade de compreender a complexidade humana. Se há algo que Guerra e Paz faz brilhantemente, é nos mostrar que as pessoas raramente são o que parecem. Os personagens de Tolstói são cheios de nuances, contradições e camadas profundas que só são reveladas ao longo da história. Um exemplo marcante é o triângulo amoroso entre Natasha Rostova, o príncipe Andrei, e Anatoly Kuragin. Natasha, uma jovem cheia de vida e paixão, inicialmente se envolve com o príncipe Andrei, um homem sério e reservado. No entanto, ela acaba se deixando seduzir por Anatoly, um charmoso e irresponsável sedutor. À primeira vista, pode parecer que Natasha é ingênua ou até mesmo egoísta. Mas, ao mergulharmos em sua história, entendemos que ela está apenas tentando encontrar seu lugar no mundo, assim como todos nós. E é aí que está a lição. As pessoas são complexas. Elas podem ser amorosas e egoístas, corajosas e medrosas, sábias e impulsivas, muitas vezes tudo ao mesmo tempo. E quando não entendemos essa complexidade, os conflitos surgem. Quantas vezes você já julgou alguém por uma atitude sem considerar o que estava por trás dela? Quantas vezes você mesmo agiu de uma forma que mais tarde não conseguiu explicar? Aplicar essa lição na prática significa desenvolver empatia. Em vez de julgar as pessoas pelas suas ações, podemos tentar entender suas motivações. Por exemplo, se um colega de trabalho age de forma defensiva, talvez ele esteja passando por um momento difícil. Se um amigo cancela planos repetidamente, pode ser que ele esteja lutando contra a ansiedade ou o cansaço. Um exemplo real disso é a história de Carlos, que quase rompeu a amizade com um amigo de longa data após uma série de desentendimentos. Ao ler Guerra e Paz, ele se deu conta de que estava julgando o amigo de forma muito superficial. Quando decidiu conversar abertamente, descobriu que o amigo estava enfrentando problemas financeiros e se sentia envergonhado de falar sobre isso. Hoje, a amizade deles é mais forte do que nunca. Entender a complexidade humana não significa justificar comportamentos tóxicos ou abrir mão dos nossos limites. Significa, sim, enxergar as pessoas com mais compaixão e buscar soluções que vão além do superficial. E muitas vezes, é justamente isso que transforma conflitos em oportunidades de conexão. Mas, enquanto a complexidade humana nos ensina
a olhar para os outros com mais empatia, a próxima lição nos convida a olhar para dentro. Porque, no fim das contas, a paz que buscamos começa com a forma como enxergamos a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Em meio às batalhas épicas e aos dramas pessoais de guerra e paz, há algo que chama a atenção: as cenas cotidianas. Tolstói dedica páginas inteiras a descrever momentos aparentemente simples, como uma família reunida ao redor da mesa, uma criança brincando no campo ou um casal dançando em um baile. Essas cenas, que poderiam passar despercebidas, são, na verdade, o coração da história. Elas nos lembram de que, mesmo em meio ao caos, há beleza e significado nas pequenas coisas da vida. Enquanto a guerra acontece lá fora, as pessoas continuam vivendo, amando, rindo e chorando. E é justamente nesses momentos que encontramos a verdadeira paz. Essa lição é especialmente relevante hoje, em um mundo onde estamos constantemente distraídos por notificações, prazos e preocupações. Quantas vezes você já deixou de apreciar um momento especial porque estava olhando para o celular? Quantas vezes se pegou tão focado no futuro que esqueceu de viver o presente? Aplicar essa lição na prática significa cultivar a gratidão. Pode ser algo tão simples como saborear uma xícara de café pela manhã, observar o pôr do sol ou dedicar alguns minutos para conversar com alguém que você ama. Esses pequenos gestos têm o poder de nos reconectar com o que realmente importa. Um exemplo real disso é a história de Marina, uma mulher que, após ler Guerra e Paz, decidiu fazer uma lista diária de 3 coisas pelas quais era grata. No início, ela achou o exercício bobo, mas, com o tempo, percebeu que isso a ajudou a lidar melhor com o estresse do trabalho e a valorizar mais os momentos em família. Hoje, ela diz que essa prática mudou sua forma de enxergar a vida. Encontrar significado nas pequenas coisas não significa ignorar os problemas ou fingir que tudo está bem. Significa sim reconhecer que, mesmo nos dias mais difíceis, há algo que vale a pena celebrar. E quando fazemos isso, criamos um espaço de paz dentro de nós que nos ajuda a enfrentar os desafios com mais resiliência e esperança. Mas, antes de finalizarmos, vamos reforçar por que essas lições são tão poderosas. Afinal, não são apenas ideias bonitas. Elas têm base em estudos científicos e histórias reais que mostram como a literatura pode transformar vidas. Você já parou para pensar por que os clássicos da literatura como Guerra e Paz continuam a nos tocar mesmo depois de tantos anos? A resposta pode estar na ciência. Estudos mostram que a leitura de obras literárias complexas como as de Tolstói ativa áreas do cérebro relacionadas à empatia e à compreensão emocional. Uma pesquisa da Universidade de Liverpool, por exemplo, revelou que pessoas que leem clássicos regularmente têm maior capacidade de entender as emoções dos outros e de se colocar no lugar deles. Além disso, a literatura tem um impacto profundo na saúde mental. Um estudo da Universidade de Sussex mostrou que ler por apenas 6 minutos reduz os níveis de estresse em até 68%. Isso acontece porque a leitura nos transporta para outros mundos, permitindo que escapemos temporariamente das pressões do dia a dia. E no caso de Guerra e Paz, essa experiência é ainda mais rica, já que o livro nos convida a refletir sobre questões universais, como amor, perda e redenção. Mas não são apenas os estudos que comprovam o poder dessas obras. Há inúmeros relatos de pessoas que encontraram conforto e inspiração em Guerra e Paz. Um exemplo é o de João, um professor que, após passar por um divórcio difícil, decidiu ler o livro como uma forma de distração. Para sua surpresa, ele se identificou profundamente com a jornada de Pierre Bezukhov e encontrou forças para reconstruir sua vida. Hoje, ele diz que o livro foi uma espécie de terapia para ele. Esses exemplos e estudos mostram que as lições de Guerra e Paz não são apenas teóricas. Elas têm o poder de transformar vidas reais, inclusive a sua.
E como veremos a seguir, você também pode aplicar essas ideias para encontrar mais paz e clareza no seu dia a dia. Então, como resumir tudo o que aprendemos até aqui? Vamos recapitular as lições e ver como você pode colocá-las em prática hoje mesmo. Chegamos ao final da nossa jornada e espero que você já esteja sentindo o poder transformador das lições de guerra e paz. Vamos recapitular rapidamente o que aprendemos. Aceitar a impermanência da vida. Assim como Pierre Bezukhov, podemos aprender a abraçar as mudanças e encontrar paz na fluidez da vida. Entender a complexidade humana. Natasha Rostova nos ensina que as pessoas são cheias de nuances, e a empatia é a chave para resolver conflitos. Encontrar significado nas pequenas coisas. As cenas cotidianas de Tolstói nos lembram de que a verdadeira paz está nos detalhes. Essas lições não são apenas ideias bonitas, elas são ferramentas práticas que você pode usar hoje mesmo para lidar com conflitos pessoais e emocionais. E o melhor de tudo é que você não precisa enfrentar uma guerra ou viver no século XIX para aplicá-las. Basta abrir o livro e se permitir mergulhar nas suas páginas. Então, aqui está o meu convite para você. Leia Guerra e Paz. Deixe que as histórias de Pierre, Natasha e tantos outros personagens inspirem você a encontrar mais clareza e paz na sua vida. E, se a leitura parecer intimidadora, comece devagar. Assista a uma adaptação cinematográfica, ouça um audiolivro ou participe de um clube de leitura. O importante é dar o primeiro passo. E, por favor, compartilhe nos comentários como você lida com conflitos pessoais. Vamos trocar ideias e nos ajudar. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como esse. Porque, no fim das contas, a paz começa dentro de nós. E, às vezes, um livro pode ser o primeiro passo para encontrá-la. A paz começa dentro de nós. E, às vezes, um livro pode ser o primeiro passo para encontrá-la. Essa frase resume tudo o que exploramos hoje. Guerra e Paz não é apenas um livro sobre batalhas históricas ou dramas pessoais. É um convite para olharmos para dentro de nós mesmos e encontrarmos a paz que tanto buscamos. Enquanto a câmera se afasta, mostrando uma imagem simbólica, talvez um livro sendo fechado ou uma paisagem tranquila ao pôr do sol, quero deixar você com uma última reflexão. A vida é cheia de altos e baixos, mas, assim como os personagens de Tolstói, nós também podemos encontrar significado e beleza em meio ao caos. Então, da próxima vez que você se sentir perdido em um conflito emocional, lembre-se das lições de Guerra e Paz. Aceite as mudanças, entenda as pessoas ao seu redor e valorize os pequenos momentos. Porque, no fim das contas, a paz não é um destino, mas uma jornada. Obrigado por acompanhar este vídeo até aqui. Se ele tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar dessas lições. E, claro, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima! E lembre-se, a paz está ao seu alcance. Basta começar.